Anjos. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, são espíritos puros, que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Não formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. Tem um complemento aqui que é interessante, e antes a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Esse complemento. Os anjos percorreram todos os graus da escala, e aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo. Nós temos aqui, na informação espírita, anjos, arcanjos, serafins. Vejam bem, de onde vem isso? Porque no Evangelho nós só temos anjos. Não tem arcanjo, não tem serafim. Aliás, temos arcanjo no Antigo Testamento. 2 citações só, em todo o Antigo Testamento. Arcanjo. Novo Testamento, anjo. Mas de onde veio isso? É interessante a gente saber, porque surgiram algumas definições. Por exemplo, a palavra anjo tem origem no termo grego angelos, que significa mensageiro, segundo a teologia cristã, hebraica e islâmica. Então não tem diferença. E aí nós temos serafins, querubins, tronos, dominações, potências, virtudes, principados, arcanjos e anjos. De onde é que tiraram isso? De onde? Eu tenho que fazer essa pergunta. Por que isso surgiu no mundo? Para quê? Com que intenção? Segundo a Bíblia, os arcanjos são 7, mas apenas 3 são mencionados: Miguel, Rafael e Gabriel. Aí tem outros nomes. Isso vem, na verdade, num livro apócrifo de Enoque. Nós temos no Evangelho 23 livros. Os 4 livros principais e mais 23 livros. Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos e temos os apócrifos que não foram incluídos. Apenas uma informação aqui para poder fazer parte aí do nosso conhecimento. Então vejam bem. Livro apócrifo de Enoque, 4º livro de Esdras e literatura rabínica. Isso veio de lá. E mais, uma interpretação no sentido literal, equivocada, de uma fala de Paulo, em 2 passagens. A primeira, lá em Colossenses 1,16, e a outra em Efésios 1:21. É daí que surgiu tronos, dominações, potências, virtudes, principados. É daí. Então, nós devemos considerar isso. Devemos considerar isso. A nossa análise aqui. O Espiritismo traz alguma coisa sobre isso para nós? Não. Por quê? Por que o Espiritismo não traz informações detalhadas sobre isso? Porque não é o momento. Tem coisas que nos interessam mais de perto, questão 14 do Livro dos Espíritos. Dominar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Trabalhar isso dentro de nós. Não é? Vencer isso no mundo. Depois, lá mais à frente, quando nós já tivermos, vamos dizer assim, a Terra como um todo já estiver envolvida nesse propósito maior, aí, quem sabe, alguma informação chegue para nós. Até para despertar um interesse maior dentro de nós de buscar essa meta, caminhar em linha reta, alcançar a angelitude, que não é um trabalho fácil. Percorreram todos os graus da escala, aceitando sem murmurar. Olha só, aceitar sem murmurar tudo. Chegaram depressa.
Tem gente aí agarrado, nós, né? Estamos agarrados ainda até hoje. É porque não buscamos esse caminho. A crença na existência de seres criados perfeitos e superiores se explica com a visão de que o nosso mundo não existe toda a eternidade. E, muito antes, já havia espíritos que atingiram o grau supremo. Então, como a gente não conheceu o que aconteceu lá atrás, aí fica essa ideia no mundo, no Espiritismo não. Aqui nós estamos desmistificando isso. Que os anjos sempre existiram. Acreditaram que eles eram assim desde todos os tempos. A palavra anjo deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidas na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se levou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem generalizou a definição, estendendo a todas as almas virtuosas e boas, entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Tem alguma razão de ser isso? Tem. Tem um sentido? Tem. Porque, na verdade, todos aqueles seres que nós imaginamos numa condição mais elevada, superior, a gente classifica nessa condição. Um anjo está me ajudando, um anjo me salvou. Quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo esse tipo de referência? Esse é um anjo. Não é? Quantas vezes? Justamente por mostrar essa condição que é a dos espíritos de primeira ordem, espíritos puros. Qual que é essa condição? Caracteres gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Esses espíritos percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a perfeição, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis e gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Esse é o anjo, realmente. Então, está numa outra condição. Outra condição que nós vamos conhecer um dia, e somente quando estivermos próximo disso que nós vamos ter mais informações. Antes, vamos cuidar daquilo que nos interessa. Mesmo, cuidar desse orgulho e esse egoísmo que existe dentro de nós. E posso afirmar em todos nós, ninguém escapa. De uma forma ou de outra, alguma coisa ainda existe. Para não dizer, às vezes, até muito. Para não dizer. Porque, às vezes, pode existir até muito. A referência de Jesus aos anjos diz respeito aos guardiões que acompanham e orientam os passos na experiência. Os espíritos bons da segunda ordem, benévolo, sábio, de sabedoria e superior, eles não se encaixam nessa condição do anjo de guarda, não, em algum momento, para determinadas criaturas? Um ser que não atingiu um nível mais elevado, então um nível até, vamos dizer assim, deixando muito a desejar, ele vai precisar de um anjo já da primeira ordem para guiá-lo? Não, não vai. Um benévolo pode resolver? Abaixo do benévolo, podemos considerar alguém? Não. Da segunda ordem para cima, nós já consideramos. E quem está dizendo não sou eu. Está lá no Livro dos Espíritos, inclusive, não, vou mostrar aqui. Tá? Diz respeito aos guardiões, acompanham e orientam os nossos passos na experiência. Os anjos de guarda. O anjo de guarda ou guardião é o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Como eu já acabei de dizer, inferior não serve. A sua missão é de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo
com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, a fim de ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Sempre. E não é um pouquinho superior, não, ou mais ou menos igual, não. É de natureza superior mesmo. Vamos dizer para um espírito inferior, um espírito aí totalmente desviado do caminho. Ele tem o seu anjo de guarda? Essas pessoas que estão roubando, assassinando, estuprando, etc., etc., criando as maiores dificuldades no mundo, elas têm o seu anjo de guarda? Tem ou não tem? Tem certeza? Todo mundo tem seu anjo de guarda? Tem. E olha que detalhe interessante, está aqui no Livro dos Espíritos. Nós temos um anjo de guarda exclusivo. O espírito protetor se dedica ao ser desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espiritual. Afasta-se quando seus conselhos são inúteis e mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Essa preocupação, ela existiu aqui até no nosso estudo um tempo atrás. O anjo de guarda me abandona? Abandona. Se você segue o caminho do mal, não atende aquilo que ele está te orientando, ele te deixa sozinho. Ele precisa te deixar sozinho. Te deixando sozinho, se afastando, o que acontece? A pessoa fica à deriva. Fica à deriva, sujeito a influências negativas. Negativas. Sujeito a influências negativas. Aí acontece de tudo. Acontece de tudo e a pessoa precisa buscar socorro. Então a pessoa que está roubando, no caso, o anjo de guarda afastou? Afastou. Roubando, drogas, desviado do caminho, buscando outros propósitos. Como diz aqui, quando seus conselhos são inúteis e mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Todos nós temos o nosso anjo de guarda que nos acompanha, que nos protege. Certo? Se seguimos o mau caminho, ele se distancia. Distancia, mas ele não perde o acompanhamento do que está acontecendo. Ele continua te acompanhando. Se você volta a chamar, ele volta. Desviou do caminho, como você diz, estou roubando. Outras intenções no mundo. Desviei do caminho. Mudei de rumo. Fui para a religião. Fui para o espiritismo. Fui para a igreja evangélica, protestante, catolicismo, etc, etc. Alguma coisa que muda a vida da pessoa. Mudou a linha de pensamento. Não quero mais fazer isso. O espírito volta. O anjo de guarda volta. Tá? Não o abandona. Sempre se faz ouvir. Certo? Quando é mais forte no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, dentro de certos limites. Os espíritos simpáticos são atraídos por afeições particulares ou certa semelhança de gostos e sentimentos. A pessoa tem um anjo da guarda acompanhando. Isso. Então, aí ele começa a desviar o caminho e o anjo afasta. Afasta. Não quer dizer que o anjo abandona. Não é certo que o anjo não encontra campo para ele atuar. O anjo tem o que fazer, muito o que fazer. Então ele vai cuidar dos seus afazeres. Certo? E ele não tem forma de aproximar porque existe uma barreira ali que atrapalha ele aproximar. É a própria pessoa que impede. Se o anjo chega perto de você, você está desviado do caminho, ele chegou próximo e não consegue fazer nada, não consegue te aconselhar, vou ficar perdendo meu tempo aqui não. Forma-se uma barreira. Forma-se uma barreira. Tem alguém no mundo espiritual em que você deposita uma confiança maior.
Algumas pessoas vão dizer assim, Bezerra de Menezes. Nossa, se eu penso no Bezerra de Menezes, os meus problemas já são resolvidos. Outros vão pensar na Joana de Ângeles, outros na Meimei, outros no Emmanuel. Chico Xavier agora, do lado de lá, também já está atendendo muito nesse sentido. E etc, etc. Todos nós temos isso. Em alguém em quem nós nos espelhamos, o espelhamento maior, o guia e modelo, é Jesus. Mas num nível mais baixo, às vezes a gente recorre a eles também. Não, esse aqui está mais perto, esse vai me atender. Jesus está muito ocupado lá, muita coisa para fazer, esse aqui está pertinho, ele vai me atender. Incumbência de nos acompanhar exclusivamente. Essa questão do exclusivo, inclusive está aqui nessas questões de livro do Espírito também, tá? Ele acompanha em outros casos menos exclusivamente. Então, exclusivo é só você. Todos nós aqui temos um anjo de guarda que está nos acompanhando nesse instante. Todos. Certo? Todas as pessoas aqui. Na live também participando todas as pessoas, ou seja, no mundo, todo mundo tem o seu anjo de guarda te acompanhando nos seus passos. Então, alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma coisa para ser trabalhada no nosso íntimo, meu anjo de guarda me ajuda. Avançando aqui, com a segunda ordem, bons espíritos. Vejam bem, caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Conservam mais ou menos os traços da existência corporal. Tem outras informações lá, mas estou trazendo aquilo que é importante só. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Que um dia nós vamos alcançar isso também. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Mas nessa condição, esses seres já podem atuar na proteção daqueles que estão no caminho aí em condições mais inferiores. Ô Luiz, um exemplo assim no nosso dia a dia, sim, sobre o anjo da guarda, acho que todo mundo já percebeu. Às vezes, por exemplo, você tem um pensamento, eu vou mudar o caminho hoje, vou passar por tal lugar. Isso. Aí você não obedece e passa por aquele caminho e alguma coisa ruim te acontece. Isso. Então, antes, o seu anjo da guarda me avisou que não era para eu passar ali. Exatamente. E eu não prestei atenção no aviso que ele me deu. Isso acontece o tempo todo na nossa vida. De várias formas. Com certeza. E isso é o nosso anjo nos ajudando. É o anjo te ajudando. Ele ali do seu lado. E somos teimosos, te mostrando o que é melhor. Prestamos atenção e não fazemos a dica que ele nos dá. Excelente a colocação que você fez, a observação aí, porque é o que acontece na vida de todas as pessoas no dia a dia. Quando nós passamos a prestar atenção no que os anjos falam para nós, os nossos anjos de guarda falam para nós, erramos menos. Vamos acertando mais. E quando a gente consegue fazer isso, me avisou. E a gente vê o perigo e fugimos dele, eu fui alertado. Ô Luiz, e quando a gente percebe que ele nos ajudou, é maravilhoso. Outro dia, eu tive um exemplo disso, porque eu, em casa de manhã, me veio o pensamento de levar um celular velho para o trabalho para eu procurar um telefone. Chegou no ponto, um rapaz me assaltou e eu dei o telefone velho para ele. Ele não quis. Não quis. Ele foi e jogou fora. Mas o novo eu deixei dentro da bolsa. Eu só fiz isso porque de manhã me veio o pensamento de levar o celular velho. Também, junto. Então eu pensei, não, anjo, obrigada. Ele nem se ligou que tinha outro, né? Exato. Nossa, eu agradeci demais, porque se o meu anjo não me desse essa dica, eu não ia fazer isso. Por que isso foi passar na cabeça dela? Seres superiores conseguem ver o futuro?
Marcelo, consegue ver o futuro? Seres superiores? Conseguem. Já estão enxergando alguma coisa lá. Olha, se você me atender, não vai te acontecer nada. Cada um tem o seu. Não mais de um. Precisa de mais de um? Não. Não, precisa não. Ele já é numa condição, já é uma condição que atende todas as necessidades. Pode acontecer? Menos exclusivamente pode. Está no livro do Espírito também, não sei qual questão, está uma dessas aí. Menos exclusivamente. Tá? Por exemplo, o seu anjo de guarda teve alguma missão, alguma coisa para fazer, importante, teve que se distanciar de você. Ele pede ajuda de alguém? Pede. Nunca te deixa ao desamparo. Nunca. Nunca ficamos desamparados. Se ele tem que cuidar de alguma outra coisa em um local distante, alguém vai estar acompanhando. Isso não quer dizer que a gente tem mais... a ele. Isso não quer dizer que a gente tem mais de um anjo de guarda. Não. Temos um. E não precisamos de mais de um. Que a segunda ordem pertence aos espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores e espíritos do bem.